a ele, Deus traz direção. E Deus deu um sinal muito claro a Jacó. E ele viu no rosto do Labão que aquele semblante não era favorável. E aí Deus fala para ele que era a hora dele voltar. E ele chega para as duas mulheres e fala: olha, nós vamos embora. Sabe o que as mulheres falam? Elas falam assim: nós concordamos, nós vamos embora, porque o nosso pai nos tratou. Elas quiseram dizer para o esposo, para Jacó, que o pai delas tratou elas com mercadoria. Elas concordaram com o marido. O marido, irmãos, fica ligado na palavra, que Deus vai te responder muita coisa através da palavra do Senhor. Jacó não saiu sem falar com a mulher. Irmãos, o Evangelho de Jesus não existe sem comunicação. Nós somos complicados. Jacó não passou por cima das esposas, ele falou com elas e escutou o que elas queriam, o que elas tinham a dizer sobre aquilo. E como Deus estava no negócio, Deus confirmou na boca das esposas que era hora de ir embora. Que elas concordavam, que elas iriam se submeter à direção do marido, mas acima do marido estava a direção de Deus. Eu vou falar mais uma vez, eu já devo ter falado isso aqui, mas eu vou falar de novo. Muitas vezes a resposta que você precisa está na boca do seu marido e você fala: ele não ora como eu oro, ele não jejua como eu jejuo, mas está na boca dele a resposta que você está buscando de Deus. E eu já preguei isso anos atrás. Uma mulher, ela ficou muito furiosa comigo, porque eu preguei submissão, eu preguei a palavra. E como ela era maltratada pelo marido, ela não recebia aquela palavra. Ela ficou contrariada. Mas voltando aqui, irmãos, ele sai. Mas Raquel, que era a preferida, era a esposa amada, ela pega os ídolos do pai dela, porque ela ia embora para um lugar que ela não sabia. Ela ia embora, ela ia sair do conforto, ela ia sair do que era familiar, ela ia para um lugar que ela não conhecia. Então ela queria se apegar em algo, e ela se apegou às origens, ela se apegou à cultura, ela se apegou no que lhe era familiar. E o que era? Os ídolos do pai dela. Ela pega aquilo. E eu quero te perguntar nessa manhã: o que eu e você estamos apegados, para a gente não aprender a submeter e a depender do nosso Deus, do nosso Pai? Irmãos, quando Jesus veio como homem na terra, ele ensinou uma coisa, ele ensinou algo que nós precisamos abraçar e nós precisamos nos apropriar. Ele trouxe Deus como Pai. Ele mostrou Deus para nós como Pai. Porque no Antigo Testamento, a gente aprende muitos atributos de Deus, mas Jesus veio trazer um Pai, Deus como Pai. Mas Raquel, ela não conhecia, então ela se apegou ao que era familiar. Porque, irmãos, mudar, crescer, depender de Deus, andar por fé, obedecer a direção de Deus, é desafiador. Sair da zona de conforto, sair daquilo que eu aprendi, que eu acostumei. E Raquel leva os ídolos. E Labão, ele vai atrás do Jacó. Jacó sai escondido. Jacó sai, de certa forma, fugido. Ele precisava romper com aquele ciclo. Ciclo de abuso, ciclo de mesmismo. Ele precisava romper com um lugar que Deus já não tinha mais para ele. E ele
tirar a cabeça e a cauda, a parte da nadadeira do peixe, ali no final. Só fritava o meio. Foi passando de geração para geração. De bisavó para avó, de vó para filha, de filha para neta, de neta para bisneta. Até que um dia a bisneta pergunta, por que disso? Sabe por quê, irmãos? Era porque a frigideira da bisavó era pequena. Não cabia nem a cabeça e nem a outra parte. Vocês estão entendendo? E eu não estou falando aqui sobre peixe nem frigideira. Eu estou falando sobre coisas que a gente é apegado. E Raquel era apegada nisso, porque ela não queria andar por fé. Ela não tinha experiência com Deus. Irmãos, nós precisamos buscar ter experiência com Deus no ano de 2025. Eu não posso viver igual um museu, vivendo as experiências que eu tive com Deus quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 20 anos, 22 anos, não. Tem que ser algo que se renova. Renovar. Todo dia andando com Deus. Todo dia. Experiências novas. Orações respondidas. Pessoas que Deus nos confia, que a gente conhece, coisas que Deus vai ampliando. E aí o Labão vai atrás para perseguir. Só que o que eu acho lindo, irmãos, nesse texto, é que antes dele alcançar Jacó, Deus fala com ele. E fala para ele, não é para nem falar com Jacó, nem mal, nem... Deus fala com Labão. Irmãos, a gente não precisa orar contrário. A gente não precisa pedir justiça. Porque se a gente pedir justiça para Deus, a justiça vai vir sobre nós. E ele, Jacó nem sabia. Mas como Deus estava no negócio, Deus falou com Labão, não toque no Jacó. Não fala nem com ele de uma maneira agressiva. E eles se encontram. E quando eles se encontram, Jacó, ele fala a verdade para o sogro dele. Jacó, ele vira para o sogro dele e fala algo que eu gostaria de ler com os irmãos. Gênesis 31, 42. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Não precisa da gente fazer, a gente tem que obedecer. A partir do momento que Jacó posicionou e saiu, Deus conscientizou Labão. Jacó não foi infantil, Jacó não foi negacionista, porque ele falou, o Senhor abusou de mim. Eu fui fiel ao Senhor, eu fui um bom funcionário, eu não roubei, o Senhor mudou meu salário várias vezes, o Senhor queria tirar proveito sobre mim, mas Deus viu. E Deus repreendeu. Então, irmãos, nós precisamos falar a verdade. Irmãos, nós precisamos falar a verdade. Eu quero dizer para os irmãos que é de coração. É de coração a gente tem que falar a verdade. De coração. E Jacó foi sincero. Mas sabe o que aconteceu? Ele conversou com o sogro. Ele falou o que estava dentro dele. Quando a gente fala, a gente sara. A luz entra, a gente entende, a gente escuta, a gente chega às conclusões e resolveu ali. No reino espiritual resolveu. Irmão, se a gente não resolver os nossos relacionamentos com as pessoas, no reino espiritual as coisas ficam. E aí o que aconteceu? Ele despediu dos netinhos, ele despediu das filhas, da Lia e da Raquel. E ele abençoou. Porque, irmãos, Deus estabeleceu um pai abençoado. Deus é o primeiro a respeitar aquilo que ele estabelece.
teatro, mas ela não fala que ela estava com os ídolos. Ela não fala. Mesmo depois que o pai abençoou, ela não abre mão. Irmãos, tem gente que não quer. Tem gente que você fala, que você conselha, mas a pessoa continua na vida de dureza de coração, de mentira. E Raquel ficou ali no engano. Só que chegou um momento que o Jacó posicionou. O Jacó ouviu muito a mãe dele. O Jacó ouviu as esposas, mas chegou um momento que ele chegou no ponto que ele assumiu autoridade sobre a casa dele. Então eu quero te incentivar, você esposa, que você vê que o seu marido não está como Deus sonha que ele esteja, ore, porque a bênção vai chegar. O momento vai chegar como chegou na vida de Jacó. E eu não sei se os irmãos perceberam que no texto que eu li aqui, do Labão conversando Jacó conversando com Labão, ele falou assim: o Deus do meu avô, o Deus do Abraão, o Deus de Isaac, meu pai. Ele não falou meu Deus? Jacó não era, Deus não era o Deus dele. Leia lá, volta lá em Gênesis, quando ele faz um voto com Deus, que anjos, ele deu a escada, anjos descem, anjos sobem. E ele faz um voto com Deus. Ele fala: se o Senhor permitir que eu volte segurança, que eu retorne um dia para a casa do meu pai, que eu tenha comida, que eu tenha roupa, o Senhor vai ser o meu Deus. Volta lá e lê. Deus não era Deus dele. Ele era abençoado. Ele era fecundo. Deus falava com ele. Deus trazia direção para a vida dele. Ele obedecia, mas Deus não era Deus dele. Mas depois Deus se torna o Deus dele. Não só o Deus dele. Deus muda o nome dele, mas é a questão da identidade. Porque ele se via, ele era rotulado como um homem enganador. E Deus fala: eu nunca te fiz assim. Eu não te defino por uma atitude. Eu não te defino por um pecado. Porque eu sou Deus de restauração. Eu, Deus, que eu mudo. Eu mudo. O homem não muda, irmãos. O homem rotula. Se pisou na bola uma vez, Deus não faz assim. Então Deus falou: você é Israel para mim, Jacó. Você sempre foi e sempre será. Você é príncipe com Deus. Você é homem que luta e persevera em oração. Você persevera para ser abençoado por mim. Porque Jacó não bastava a bênção do pai, ele queria a bênção de Deus. Irmãos, eu não quero a bênção do mundo inteiro se eu não tiver o sim de Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. E ele entendeu isso. Falou: meu filho, para mim, você viveu triste, você viveu na culpa, você viveu a vida toda nesse mundo. Mas eu quero te dizer, você nunca perguntou para mim. Você já perguntou para Deus quem é você para Ele? Você é para Deus filho amado e filha amada. Você é uma pessoa perdoada. Glória a Deus. Amém. Irmãos, e Jacó, ele chega no momento que ele tem um encontro com Deus, que Deus muda o nome dele, fala: meu filho, para mim você sempre foi príncipe. Para mim você sempre lutou e você venceu, você prevaleceu. Irmãos, Deus quer que a gente ore, que a gente lute, que a gente prevaleça, que a gente não desista. Não desista daquilo que Deus tem para nós, porque tem muita coisa que a gente luta e Deus não tem para nós. Eu falei aqui, eu não sei se foi há 2 semanas atrás, eu vou repetir, porque foi uma palavra que o Espírito Santo trouxe muito forte para mim. Irmãos, havia um latifundiário, quem estava aqui escutou, que tinha
habitar. Eles não precisaram falar, porque Deus agiu. E gerou nos inimigos daquele povo naquela época temor, para que eles pudessem prosseguir, para que eles pudessem habitar naquele lugar em paz. Irmãos, eu desejo que o Espírito Santo esteja destrinchando essa palavra para vocês. Cada um na sua vivência, cada um na sua história de vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária Rose, quero agradecer a Deus por essa igreja.